Então, pessoal, dando seguimento ao assunto de geopolítica no nosso canal, hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, polêmico também, que é sobre a questão do Karl Marx. Afinal de contas, eu botei um título até bem chamativo, né? Porque Karl Marx não era esquerdista, Karl Marx estaria mais para a direita, né? E o libertário. Eu vou explicar em detalhes para você hoje nesse vídeo, que vai ser muito interessante. Eu vou trazer muita informação e, é claro, o objetivo não é só abrir a mente do pessoal da direita, mas também o pessoal da esquerda ser confrontado com ideias. Afinal de contas, eles criaram uma idealização do Karl Marx que não é real. Pois bem, então, em primeiro lugar, vou pegar no final do vídeo, antes de começar, no final do vídeo, eu vou explicar qual era a verdadeira causa e qual o principal objetivo do comunismo, certo? Que o Karl Marx ele tinha ele fazia parte de um movimento, certo? Que um movimento filosófico, ideológico. No final eu vou explicar. Então, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, por que o comunismo da União Soviética, que a esquerda adora dizer que é o comunismo maravilhoso, real, por que o comunismo da União Soviética não tem nada a ver com Karl Marx? E a associação que eles fizeram é totalmente fraudulenta, mentirosa. O Lenin é um grande mentiroso, um grande sem vergonha, né, que fez associações ao Marx e à Revolução Francesa e tudo mais. Aliás, eu não sei se você sabe, começando pelo símbolo da União Soviética, que é a foice e o martelo, é um símbolo que foi, vamos dizer assim, reciclado da Revolução Francesa, certo? Que eles colocaram lá como sendo o símbolo, porque na Revolução Francesa havia aquela história de que os trabalhadores das fábricas e do campo haviam se revoltado contra os reis, contra a monarquia, né? Isso eu acho interessante que como ele colocou essa simbologia de forma totalmente distorcida e desconexa, né? Primeiro lugar, porque o objetivo do Karl Marx não era isso, não era esse, fazer uma revolução dos trabalhadores do campo e da fábrica, nada disso. O objetivo do Karl Marx era resgatar uma sociedade que existiu no passado, há muito tempo atrás. Vou ajeitar a câmera aqui. Aí. Resgatar uma sociedade que teoricamente existiu, certo? Eu vou explicar para o final, eu deixo para o final. Então, eu vou começar assim, ó. A foice e o martelo é um símbolo da Revolução Francesa que eles implementaram lá, o Lenin implementou a força no comunismo da Rússia, ou seja, foi injetado ali, não é uma coisa que faz parte da ideologia do Karl Marx, certo? Eles resolveram colocar ali e é isso aí, ficou por assim mesmo, né? Como sendo a representação do ideal comunista, e não é, né? Outra coisa também que a gente tem que falar, né? Outro ponto importante sobre o comunismo, né? Essa dissociação entre o que o Karl Marx pregava e o comunismo da União Soviética é a questão do internacional, né? Que eles usam essa palavra, internacional socialista. O Karl Marx ele não fundou a Internacional Comunista, que foi, se não me engano, 1819, do que o Lenin implementou, muito menos a Internacional Socialista que veio depois, né? Primeiro veio a Internacional Comunista e depois a Internacional Socialista. Karl Marx ele criou somente uma Associação Internacional dos Trabalhadores, certo? E esse internacional, gente, assim, eu fico pensando, né? O pessoal da esquerda que milita em cima dessa ideologia, eles não entendem o significado, o peso das coisas, né? Esse internacional não significa que, tipo assim, é que é todos os países do mundo fazendo parte do comunismo e o Marx feliz da vida. Não é isso, gente, não é. Esse internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, foi criado pelo Marx
justamente porque ele é internacional, porque ele envolvia os países que participavam, digamos, da mesma cultura industrial, certo? Que no caso era a Alemanha, o país do Karl Marx, e a Inglaterra. Por isso que se chamava internacional, certo? E não porque ele queria fazer para o mundo inteiro, para não sei o que. Não, ele era internacional só por causa disso. Ele não tinha intenção de criar um movimento comunista internacional genérico, como a esquerda fez, que é o que nós estamos vendo hoje, socialista, comunista, de esquerda. Muito menos de esquerda, né? Muito menos de esquerda, né? Porque da onde que tiraram que Karl Marx era de esquerda? Só por causa que a esquerda cria umas analogias, umas interpretações que não têm o menor sentido, que são mentirosas. Porque a monarquia é direita, então. A monarquia é a direita antiga e que era contra a monarquia era a esquerda. Isso não tem o menor sentido. Isso não tem o menor sentido, porque tinha muita gente de direita contra a monarquia também. Muita gente de direita contra a monarquia. Aliás, aqui no Brasil, vamos lembrar, né? Aqui no Brasil, as pessoas que derrubaram a monarquia aqui se consideravam de direita, né? O pessoal do positivismo, eles não se consideravam, eles consideravam anticomunistas. O positivismo se considerava de direita, mais à direita, e não à esquerda. E eles acabaram com a monarquia. Então, como é que vai ter sentido a história de que todo mundo que é automaticamente de esquerda é o oposto da monarquia? Não tem o menor sentido, né? Então, essa história de internacional é uma grande mentira, uma grande empulhação, né? Porque Karl Marx não tinha o objetivo de transformar o comunismo num movimento massivo genérico, como a esquerda fez, né? E outra coisa, a foice e o martelo também tem outro problema agora que eu me lembrei, porque essa história de que o Karl Marx, a revolução do comunismo, tinha como objetivo a industrialização, certo? Só que uma industrialização, eu vou explicar no final melhor, fica até o final, presta atenção em tudo aqui. Uma industrialização sem burgueses, né? E, gente, o campo, essa história do campo não entra junto, não, viu? Isso aí foi os comunistas, foi a Rússia que colocou, sabe por quê? Porque a Rússia não tem indústria. Aí eles colocaram o campo, dizendo, não, mas o que a gente tem? Não, a gente tem indústria. Ah, não, fazer o seguinte, a gente tem o campo, né? A gente tem o agro. Então nós vamos botar o agro e vai, o martelo vai junto, a gente só tem a foice, vai o martelo junto também, mesmo não tendo martelo. Ou seja, é uma farsa, uma fraude histórica, claramente uma farsa histórica, né? E é engraçado isso, né, cara? Porque tudo isso foi transformado em a mais pura realidade da vida, acontecimento real. Eles transformaram isso numa realidade nua e crua. É isso aí, o Karl Marx estava feliz com a União Soviética. Tudo mentira. Tudo mentira. Aliás, seria o que a União Soviética fez, poderia ser considerado pelo Marx tudo errado e tudo traição, né? Tudo traição, traição do trabalhador, porque o objetivo não era esse, né? E o Karl Marx deixou bem claro que o comunismo era justamente para essas culturas, esses povos, né? Que tem a indústria no sangue, né? Que tem essa coisa assim do povo já ter essa predisposição cultural para trabalhar industrialmente, e a gente sabe que a Alemanha é o país das guildas e tudo mais, é o país onde a indústria floresceu, até por uma questão de muita resistência, viu? Porque a Igreja Católica, que dominava na época medieval a Alemanha, governava, era o Sacro Império Romano Germânico, eles eram contra isso, viu? Eles não queriam industrialização, eles não queriam que as pessoas produzissem coisas em massa, sapatos e roupas. Não, não é para produzir, entende? Não é para produzir, não é para ter linhas de produção, não é para ter pequenas indústrias locais, entende? É isso que o Marx queria, gente. O Marx queria, e agora eu vou explicar, mais pro final eu vou explicar em detalhe qual era a revolta dele, né? Então, tecnicamente, o objetivo do Karl Marx não tinha nada a ver com o que a esquerda fez, e o que ela está fazendo hoje é pior ainda.
Porque hoje a esquerda está fortemente numa narrativa de acabar com o trabalho, certo? Eles querem acabar com a ideia do trabalho. Eles querem acabar com a ideia de que o trabalhador possui o conhecimento e que, na verdade, ele faz parte de um grupo social e, por fazer parte desse grupo social, ele teria direito ao emprego. Ou seja, tudo isso aí, olha, isso aí, se fosse implementado, digamos assim, num país governado pela ideologia do Karl Marx, esse pessoal todo ia para a forca, né? A esquerda atual, universitária, não sei o quê, dos direitos sociais, todos eles iam para a forca. Por quê? Porque eles querem acabar com a importância, a relevância, eles querem acabar com a ideia de que o trabalho é algo inerente ao ser humano. O ser humano não nasceu para trabalhar, é isso que eles falam, né? E eles querem usar isso, a filosofia grega, uma grande bobagem, né? Porque os gregos viveram muito tempo atrás, ó. Era outra realidade, ninguém sabia nada disso que existe hoje, né? Os gregos foram grandes filósofos, né? Mas para determinar a realidade social que seria petrificada, vai ser para sempre isso, porque não, não, aquilo ali era uma realidade daquela época. Então naquela época a coisa era bem precária, né? A coisa é bem difícil da época na época dos gregos, a situação era bem difícil. Então naquela época imaginar que o trabalho braçal seria o futuro da humanidade, do homem, seria ridículo, né? Seria ridículo. Naquela época fazia todo sentido eles pregarem que o trabalho intelectual era muito mais importante, né? Então tem que contextualizar a coisa, né? Eles não conseguem contextualizar, né? Nós temos a revolução industrial e o surgimento das ferramentas que modificaram para sempre o mundo do trabalho, né? Então a esquerda nega isso aí. Eles fazem esses fatiamentos, né? Eles pegam o Marx, aí eles fatiam o Marx, eles passam o facão do Marx, pegam o negócio lá da filosofia grega, né? Do tempo lá que não, do tempo que não tinha ferramenta nenhuma, né? Era tudo arcaico do arcaico, né? Na época sei lá, do bronze, né? Que eles estavam aprendendo a fazer espada ainda, né? Eles estavam desenvolvendo a tecnologia da espada ainda. Eu acho que não acho que nem é ainda, viu? Os gregos é antes ainda do negócio das espadas ainda, né? É, né? A forjaria foi se desenvolver no início da Idade Média, a gente sabe, lá pelo ano 600, 700, né? Já tinha espada antes, é verdade, né? Só que era uma coisa bem rudimentar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, de chamar de espada o que eles tinham na época dos gregos, né? Espada foi surgir na Idade Média em diante, lá pelo 800, 700, já na virada do milênio, né? Então é uma realidade totalmente diferente, né? E realmente o Karl Marx, ele não tinha nenhuma, vamos dizer assim, hã, ele não tinha nenhuma empatia pela ideia do campo. Ah, porque o campo, aliás, o Karl Marx, no livro dele, do Manifesto Comunista e nos livros, né, no Manifesto Comunista e em outros escritos dele, que ele deixou bem claro que que ele tinha uma crítica muito grande em relação aos povos que não trabalhavam de forma industrial. Ou seja, essa história que a esquerda criou de que o comunismo é para os índios, para os indígenas, para os povos do mundo inteiro, não sei o que, não é, não é, não é. Ele deixou bem claro. E detalhe, essa ditadura do proletariado dele é uma força de expressão, né? Porque não é exatamente o que a esquerda criou, a interpretação que eles criaram de que era uma ditadura real, porque eles querem uma ditadura real, né? Com um ditadorzinho gritando lá, mandando, é isso que eles querem, né? Não é exatamente isso. A ditadura do proletariado era justamente não ter a figura do dono da empresa, da fábrica, entende? E as pessoas fabricantes. O que eu vou explicar agora, que isso aí também caiu por causa que o capitalismo, gente, conseguiu ser o sistema que mais se adequa à vontade dos consumidores. Então, a ideia do Marx
de criar uma sociedade, uma nova sociedade medieval, industrial, sem rei e sem burguês e sem dono de empresa nenhuma, e sem, né, porque ele era contra o Estado também, né, então ele era um libertário, né. A gente não pode esquecer, né, que o Marx está mais para a direita do que para a esquerda, né, porque ele é contra a existência do Estado, né, ele era contra o dinheiro também, né, ou seja, o Marx ele era bem libertário, né. A esquerda é totalmente o lado oposto. A esquerda idolatra o governo, os prédios do governo, os documentos do governo, os documentos do governo, as leis do governo, né, tudo ali, né. Então, o Marx ele deixou bem claro que o negócio dele não é camponese, agricultura, não, nada disso. Muito provavelmente aí entra a questão que ele falou também do holocausto. Ele falou, né, ele falou isso, né, da questão do holocausto desses povos. Essa é a explicação, né. O holocausto desses povos, ou seja, aqueles povos que não trabalham de forma industrial e autônoma, claro, autônoma, né, ele ainda preferia a burguesia, né, olha só, ele ainda preferia a burguesia do que esses outros aí. Então, a ideia do Karl Marx é o seguinte: os povos industriais, que naquela época era principalmente a Alemanha e a Inglaterra, esses povos industriais tinham que dominar o resto dos outros povos, né, e dar cabo deles. É isso que o Marx estava pregando. E a esquerda não tem coragem de falar isso aí nas universidades, que eles ficam falando: "Ai, o nosso DCE, nós vamos de pendurar uma faixa bem bonita aqui, ó, vermelha, com a foice e o martelo". Eles não falam isso, hein. Isso aí é desinformação. O objetivo do Marx era eliminar os povos que não trabalhavam em indústria, era esse o objetivo dele, certo? E eles não têm coragem de falar, né? Criam essa bobageira, essa asneira universitária de militância comunista, que só serve para enganar quem é analfabeto funcional, porque o esquerdista é analfabeto funcional. Ele não consegue ler e entender. Ele se forma na faculdade, é verdade, mas ele não consegue ler e entender. Aliás, tem gente formada em Harvard que não consegue ler e entender o que lê. Ele não consegue ler, mas não entende o significado das palavras no texto. É um analfabeto funcional, né? E vai ser cada vez mais agora com inteligência artificial e tudo mais. A pessoa, mesmo com a inteligência artificial, ela não consegue ler e entender, nem com a ajuda da inteligência artificial. Olha só o tamanho do absurdo, né? Então eu quero encerrar esse vídeo explicando a parte mais importante, né? Qual era o verdadeiro objetivo do Karl Marx? Por que que o Karl Marx criou o comunismo? Qual era o objetivo real deles com essa história toda, né? O Karl Marx ele é de uma linhagem de filósofos pensadores alemães, tem vários aí, hã, poderia pegar desde talvez o grande início dessa linhagem de pensamento, com certeza foi Martinho Lutero, né. Foi Martinho Lutero. Depois a gente tem, por exemplo, outro cara que não é um filósofo, mas é um escritor, que é o Goethe, né, que também, ele promoveu essas ideias aí. Depois teve outro filósofo também muito importante, que foi Immanuel Kant, que é o cara que criou as ideias básicas, né, apesar dele não ter falado e citado, né, diretamente, mas ele criou, ele deu a pista qual era a ideia. Era exatamente isso, uma revolução desses povos aí, né. O Immanuel Kant já começa com a ideia de que não, aquele que tem né, e depois o Nietzsche também vai repetir a mesma coisa que o Kant, né. Aquele que tem essa potencialidade tem que fazer, ou seja, ele tem que se impor àquele que tem essa capacidade industrial, esse de pensamento, entende? A gente está falando, cara, do século XVII, do século XVIII, do século XIX. Então a ideia de que alguns povos têm essa capacidade de fazer uma planta, né, um mapa de um projeto, né, um blueprint, né, e explicar tudo em detalhes e construir algo magnânimo, magnífico. Isso comprovaria que esse povo era superior aos outros, né, e que esse povo deveria de dominar os outros povos.
É dessa linhagem de pensamento que o Marx vem, o Kant vem e os outros, o Engels, todos eles seguem na mesma linha, né? E meio que alguns falam de um jeito assim que meio que esconde isso, mas a verdade é essa. E é por isso que o Marx defendeu o tal do Holocausto, né? E a verdade é que o comunismo, para explicar assim, ó, pro esquerdista de forma bem clara, né? Porque o esquerdista ele tem uma lentidão mental quando a gente fala sobre os assuntos deles, porque aí eles ficam bem lentos, né? Aí eles interpretam tudo bem devagarinho, né? Eles, não, isso aí que tu tá falando, tu tirou da tua cabeça, né? O objetivo do Karl Marx era uma revolta, né? Porque a gente tem que entender que a Europa foi governada pelo cristianismo, pelo catolicismo por muito tempo, gente. Então o Marx estava revoltado. Por que que ele falou que a religião é o ópio do povo, hein? Por que que ele disse que a religião é o ópio do povo? Nesse contexto, a gente tem que entender que a Europa foi governada por séculos, por milênios, pelo cristianismo, certo? Então, o Marx ele estava revoltado com esse domínio todo que teve, né? A ideia de que a cultura desses povos foi suprimida durante o governo. Aliás, as pessoas têm que estudar mais, você esquerdinha tem que estudar mais, viu, sobre o que aconteceu na Idade Média, que eles proibiram as manifestações intelectuais e culturais dos povos da Europa, certo? Então essa era a revolta dele. Ele estava revoltado, ele queria tirar, por isso que ele disse que a religião é o ópio do povo, é por isso que ele falou, viu? Não é porque ele está defendendo a nossa esquerda da atual. Ai, a religião é o ópio do povo, a nossa esquerda não é religião, é religião sim, vocês são uma seita, certo? O que ele estava lutando era contra o domínio da Igreja Católica, contra o domínio de qualquer religião, e também contra os burgueses que surgiram, digamos assim, com muita luta, não foi fácil. Os burgueses conseguiram surgir dentro desse ambiente repressivo da Igreja Católica, que a Igreja Católica não queria industrialização nenhuma. Aliás, eu não vi a Igreja Católica defender a industrialização até hoje, né? Eu não vi ele. Por isso que eu digo, prestem atenção. O mundo real é diferente do que a gente imagina da nossa intuição. A Igreja Católica até hoje ela tem um cisma, ela tem uma coisa com o trabalho. Eles têm um problema grave com o trabalho, né? Para eles, o trabalho não, a pessoa tem que ficar naquele estado medieval, servindo, tipo assim, fazendo aquela coisinha básica do camponês para produzir o alimento para sobreviver. E a esquerda está ficando igualzinha essa igreja medieval que o Marx detestava, essa coisa de desconstruir o trabalho. Nós vivemos para uma comunidade, para um grupo. Marx não gostava disso. O Marx queria industrialização, certo? Claro, industrialização sem os burgueses, óbvio, mas é isso que ele queria. Não tem nada a ver com essa coisa de, ai, o social, a comunidade, todos vamos pagar 200% de imposto para vivermos em paz. Não vai ter paz nenhuma, né? E sem falar, né, que isso seria... Você imagina o Marx reagindo a um governo que se diz marxista, de esquerda e tudo mais, se colocando como possuidor da força de trabalho do trabalhador, né? Do conhecimento do trabalhador, que é isso que a esquerda faz hoje, né? Olha a briga deles aí com os entregadores de aplicativo, né? Eles querem banir, não, o entregador de aplicativo, ele vai e faz o dinheiro dele sem o Estado, como é possível isso? Tem que ter o governo, tem que ter o Estado, tem que ter o Estado. Então o Marx, digamos assim, ele estaria em relação a essa esquerda atual na extrema direita. Sim, ele estaria na extrema direita, então, porque se a esquerda se tornou uma defensora desse pensamento antigo, da transferência de poder católica, então Marx com certeza estaria no radical lado oposto da esquerda bufona e mentirosa, que inventa um monte de bobagem e transforma essa bobagem aí, de forma ilegal, é óbvio, nas universidades, como a tal da ciência.
isso virou ciência, isso virou conhecimento, virou o comunismo científico, o comunismo isso não existe, gente, isso não existe, né. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, eu tenho certeza que esse vídeo foi bom, viu, porque ninguém fala isso que eu estou falando. Então essa é uma informação que faz diferença no mundo da política e da geopolítica e no mundo do entendimento da ideologia, né. Porque, eu vejo que as pessoas distorcem muito o passado, porque é de interesse, né, é de interesse, né. E nesse caso não é só as pessoas, né, nós temos o Estado, nós temos o governo, nós temos os políticos, nós temos a universidade, nós temos escritores, ó, escritores, né, intelectuais, entre aspas, distorcendo o passado para criar uma lavagem cerebral na cabeça dos jovens que entram na universidade, pra acreditar em conto da carochinha. Então muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não esquece de deixar um comentário, que é extremamente importante nós comentarmos sobre os assuntos que são falados aqui no canal de Geopolítica. Então, te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau.